Então, beleza, boa noite. Vamos lá, vamos começar então. Vou falar um pouquinho a respeito da introdução de projetos de sanitário dentro das plataformas de Building Information Modeling. Deixa eu me apresentar, meu nome é Matheus Alves da Ariva. Eu sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Uberlândia e hoje estou cursando mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Então, para quem trabalha com o BIM, isso faz muito sentido, passar da Engenharia Civil para o campo dos arquitetos, né? Tentar essa integração. Deixei aqui alguns contatos, vocês podem entrar em contato comigo se quiserem, meu e-mail está aí, meu telefone. E também deixei meu canal no YouTube, porque eu faço alguns vídeos a respeito de Revit, hidrossanitário, tudo mais a respeito de BIM. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar em contato e podem também assistir meus vídeos que eu posto no YouTube. Vou começar dando uma introdução a respeito do sistema hidrossanitário de fato, mas focado na questão de materiais, porque isso é muito importante para a gente entender como funciona o BIM. O sistema hidrossanitário é o conjunto que a gente tem de tubulações, aparelhos, peças e acessórios hidráulicos e sanitárias para compor uma edificação, né? E o projeto hidrossanitário visa dimensionar e planejar como esse sistema se enquadrará dentro da edificação. Então, eu coloquei aqui algumas imagens para a gente poder ver como é que é um sistema hidrossanitário, como é que ela está concebida dentro das paredes, um reservatório, um boiler, como é que funciona o sistema de esgoto, as canalizações, só para a gente ter uma visão mesmo de como que esse sistema se enquadra dentro de uma edificação. Temos aqui algumas bombas, alguns tubos de esgoto sendo executados em obra, reservatórios. Eu acho interessante ter esse contato. Com o sistema hidrossanitário também a gente pode planejar piscinas, né? Claro, a gente tem essa possibilidade, tem esse dever, na verdade, de dimensionar todo o sistema que de alguma forma vai receber água, né? E a gente tem também megas construções, que eu até agora não trabalhei em nenhuma, mas é um sonho de quem trabalha com projeto sanitário, pegar uma obra gigante para fazer, como os prédios de Balneário Camboriú, e essas mega construções que parece que até é de outro planeta, né? De Dubai, de Singapura e tudo mais. Deixei aqui um dado muito interessante. Apesar de que no mercado a gente percebe que algumas pessoas não dão muito valor no projeto do sanitário. Mas uma obra que é executada com um bom projeto do sanitário pode representar uma redução de 20% do custo total da obra. Isso é muita coisa. Então é sempre interessante a gente trabalhar com um bom projeto, seguindo as normas e tudo mais a respeito. E o projeto, não dava para ficar sem falar sobre isso, mas o projeto do sanitário ele está ligado fortemente com as exigências de ecoeficiência e com a norma de desempenho. Afinal, a gente está falando a respeito da água, como que a gente vai controlar a água, como será a gestão da água nas edificações. E a água nada mais é do que o elemento, talvez seja, na verdade, com certeza é o elemento mais importante para a vida em nosso planeta. Então a gente tem que tratar a água muito bem, de forma eficiente e sustentável. Então o projeto do sanitário está fortemente ligado à ecoeficiência nesse sentido. Aqui eu deixei só um esqueminha para ver como que um sistema hidrossanitário está enquadrado dentro de uma edificação, como se fosse um raio-x. A gente trabalha com um sistema que está invisível aos olhos do homem, né? Estão dentro das paredes, estão embutidos. Talvez seja por isso que não se dá tanto valor a um projeto do sanitário, porque todo o sistema está escondido, né? Mas a gente sabe a importância que é ter um bom desempenho, né, na questão hidrossanitária. A gente sabe da importância da água, de como ela deve ser tratada de forma correta e do impacto que ela tem nas nossas vidas, né? Eu vou falar um pouquinho a respeito agora dos aparelhos sanitários. Afinal, a gente faz um projeto de sanitário para abastecer os aparelhos sanitários. E o que são esses aparelhos sanitários? São as torneiras, são os vasos sanitários, são os filtros, chuveiros e tudo mais. O projeto do sanitário ele é concebido para atender esses aparelhos que vão servir aos seres humanos que estão naquela edificação, os seres humanos, animais e tudo mais. Aqui eu deixei algumas imagens sobre os aparelhos sanitários que estão presentes em banheiros. Nas normas de instalações hidráulicas e sanitárias, a gente vê que tem algumas tabelas que mostram qual que é a unidade Hunter de contribuição e qual que é a vazão
de cada um dos aparelhos. Então eu acho interessante mostrar para vocês os aparelhos que estão presentes em cada um dos cômodos de uma edificação. No banheiro, por exemplo, a gente tem chuveiro, tem vaso sanitário, pias, lavatórios, né? Na cozinha a gente vai atender a pia de cozinha, lava-louças, o filtro. A área de serviço é basicamente o tanque, né? E a máquina de lavar roupas. E a gente também tem as áreas externas e espaços públicos também que recebem, que vão receber água porque é um aparelho sanitário que vai atender a população, né? Como os filtros públicos, né? Filtros não, bebedouros públicos, bebedouros de academia, sistema de irrigação, torneiras de jardim e a piscina. A piscina não é um aparelho sanitário, mas o que atende a piscina, sim, como os dispositivos de aspiração, sprinkler e tudo mais, isso são aparelhos sanitários. Então a gente tem que criar o sistema sanitário a fim de atender esses aparelhos sanitários. E é muito importante a gente saber quais são os aparelhos sanitários para o que eu vou falar depois a respeito do BIM, né? Acho interessante também a gente falar um pouco dos materiais que a gente tem para conduzir, né, essa água para os aparelhos sanitários, que são os tubos e conexões. Os tubos e conexões eles têm a função então de conduzir essa água para atender os aparelhos sanitários para a gente poder utilizar elas. Eu vou falar um pouco a respeito agora dos tubos e conexões do material de PVC soldável e PVC roscável. O PVC soldável é esse marronzinho que vocês estão vendo aqui. Ele é executado da seguinte forma: a união dele é feita com um adesivo plástico. Você limpa o tubo, coloca adesivo plástico e liga as conexões nele. Ele trabalha a uma temperatura de 20 graus Celsius. Ele não é indicado então para água quente, apenas para água fria. E, como eu disse, indicado para água fria. A roscável, ela é unida por roscas, né? Você vai passar a fita veda-rosca na rosca dela e conectar as conexões dela. A temperatura de trabalho dela também é 20 graus Celsius e ela também é indicada para água fria. Essas duas conexões são as mais famosas indicadas para água fria no sistema predial de água fria, né? Aqui temos os materiais de CPVC soldável e de PPR termofusão. Esses são tubos e conexões indicados para água quente. Mas o CPVC soldável também é indicado para sistema de água fria quando ela está sujeita a altas pressões. Como, por exemplo, o sistema de abastecimento, que você tem, às vezes, que bombear a água, ela vai receber uma carga muito alta, uma pressão muito alta. Então, esse material de CPVC, ele tem uma resistência mecânica maior do que o PVC soldável ou roscável. Então, às vezes, ele é indicado também para abastecimento de água, quando tem uma pressão muito alta. A temperatura de trabalho do CPVC soldável é de 70 graus Celsius e ele também é unido por adesivo plástico, como o PVC soldável também. E os tubos e conexões PPR, a união deles acontece por termofusão. O que seria isso? Você vai esquentar a ponta do tubo, vai esquentar a ponta da conexão e vai juntar elas. Ou seja, ela vira um elemento só. Então, ela tem um risco muito baixo de vazamento, ela tem uma altíssima resistência mecânica e nesse tipo de tubulação você não tem corrosão, por exemplo. Ela tem uma temperatura de trabalho de 70 graus Celsius, mas resiste também até pico de 95 graus Celsius. Às vezes acontece algum problema no sistema de aquecimento de água. Então, esse tipo de tubulação, ele resiste a essas altas temperaturas também. A gente tem agora a parte de esgoto, ventilação e pluvial, que basicamente é utilizada. As duas mais famosas é o PVC da série normal e PVC de série reforçada. Série normal é mais barato que série reforçada. Ela atende muito bem quando se trata de esgotamento sanitário, esgotamento da água da chuva e também para tubulações de ventilação. Porém, quando você tem um sistema que tem muita água quente, por exemplo, ou às vezes você tem um tubo de queda muito grande e um prédio muito alto, é interessante utilizar o PVC reforçado nas partes mais baixas da edificação, quando você tem um prédio muito alto, e também quando você tem águas muito quentes passando pela tubulação de esgoto sendo usada, é interessante utilizar também PVC reforçado porque ele resiste até uma temperatura de 75 graus Celsius. Então, basicamente essa é a diferença entre as duas, da série normal, série reforçada. E vamos falar um pouquinho também desse tipo de tubo que é o PEX, né? Ele é um tipo de tubo, como posso dizer, me fugiu a palavra agora, mas ele é um tipo de tubo maleável, né? Você pode trabalhar com poucas conexões nele. E ele é muito indicado, por exemplo, quando você tem
edificações de alvenaria estrutural, que você não pode estar furando as paredes, que você precisa fazer uma execução, por exemplo, por baixo do piso, ele é muito bom para esse tipo de aplicação, porque você vai passar todos os tubos por baixo do piso, sem utilizar conexões, e aí você vai subir pela parede. Como ele tem também diâmetros menores do que tubos de PVC soldável, rosqueável, você vai poder perfurar as paredes com menor diâmetro, claro, sem prejudicar a estrutura de uma alvenaria estrutural, por exemplo. É um tubo que não vem sendo utilizado assim com bastante... não vem utilizado bastante pelo mercado, né? Eles utilizam muito mais o PVC soldável mesmo, tubulações de série normal, mas o PEX ainda não é muito utilizado no mercado, só que eu vejo enormes vantagens em utilizar esse tipo de sistema também. Ele é indicado para água quente e também para água fria. Tá, agora sobre os tipos de sistema, eu gosto de dividir da seguinte forma. A gente tem um sistema de abastecimento de água fria, a gente tem um sistema que é a distribuição de água fria, pode ser chamado só de água fria ou água fria distribuição. A gente tem um sistema pluvial, a gente tem um sistema de água quente, sanitário ou de esgoto e o sistema de ventilação. Vou falar bem rápido a respeito de cada um, só para a gente entender. Bom, o sistema de abastecimento, ele se trata do momento que a água é captada, né, passa pelo hidrômetro e abastece o reservatório. Eu também chamo o sistema de abastecimento, essa tubulação que abastece as piscinas, por exemplo, a casa de máquina e também as torneiras de jardim. Porque muitas das vezes você tem um sistema mais direto quando você tem torneira de jardim, você utiliza a água da própria rua. Então, eu enquadro todo esse sistema como o sistema de abastecimento de água fria. O primeiro passo para a gente fazer um dimensionamento desse tipo de sistema é começar pelo reservatório, né? A gente vai primeiro trazer o consumo diário, né, da edificação e com base nisso a gente dimensiona o reservatório. Deixei aqui umas tabelinhas para poder verificar melhor qual é o consumo de cada tipo de edificação, para poder fazer o dimensionamento desse reservatório. Vou falar bem rápido só a respeito dessa questão de dimensionamento, só para a gente ter uma noção mesmo, porque eu sei que vocês já viram isso, estão cansados de ver isso, mas é bem rápido mesmo para a gente entender o passo a passo de fazer um projeto em BIM. Dentro do sistema de abastecimento tem também o hidrômetro. Aqui em Uberlândia, Minas Gerais, a gente tem essa tabela do DEMAI. Eles fornecem essa tabela para a gente, que é o Departamento de Água e Esgoto aqui de Uberlândia, e a gente dimensiona o hidrômetro com base nessa tabela. Então, a tubulação de abastecimento, ela terá o diâmetro de acordo com essa tabela. A gente vai dimensionar o nosso hidrômetro, deixei aqui o passo a passo, com base no consumo diário, né? E aí, a partir do momento que a gente selecionar a designação do nosso hidrômetro, a gente vai ter então o diâmetro do tubo que vai abastecer o reservatório. No caso, por exemplo, se for um hidrômetro com designação Y, a gente vai ter um tubo de 25 milímetros. Continuando então, após o reservatório, eu considero o sistema como água fria distribuição. Então, do que se trata esse sistema? É o sistema que vai abastecer os aparelhos sanitários da edificação, como os lavabos, vaso sanitário, pia de cozinha, máquina de lavar, tudo mais. Na etapa de modelagem do sistema de água frio, eu gosto de fazer um pré-dimensionamento. Eu utilizo esse ábaco luneta. Esse ábaco luneta, ele tem por base os pesos, né, que estão presentes na tabela da NBR 5626, né? A gente tem então na parte superior a soma dos pesos, né, à medida que a gente vai concebendo a nossa tubulação. Por exemplo, eu fiz a tubulação lá de um lavabo, fiz a tubulação de um vaso sanitário com caixa acoplada e estou ligando elas. Eu vou somando o peso delas e o tubo que deriva, que na verdade que é derivado delas, né? Que deriva elas, na verdade, vai somar esses dois pesos e aí eu vou verificar nessa tabela se o diâmetro que eu vou utilizar para aquele tubo. Por exemplo, se eu peguei ali um lavatório que tem um peso de 0,3, uni com um tubo de um chuveiro que tem um peso de 0,1, não, de uma ducha que tem um peso de 0,4, já deu 0,7. Uni com um tubo que tem o peso da bacia sanitária, né, com caixa de descarga, que tem 0,3, já foi para 0,7, já foi para 1 o peso. E vamos supor que tem também um mictório. Um mictório com caixa de descarga.
Vamos supor que eu uni também com um tubo que está atendendo o mictório. O peso dele é 0,3, ou seja, foi para 1,3 o peso. Então, o tubo que está derivando esses 4 tubos para atender esses aparelhos sanitários, ele tem um peso de 1,3, ou seja, eu vou ter que utilizar para ele um tubo de 25 milímetros. Porque olha só, quando o peso está entre 1,1 e 3,5, o diâmetro mínimo tem que ser de 25 milímetros. Beleza, eu vou modelando então dessa forma o meu projeto. E aí, depois que eu modelo todo o meu projeto, tem uma outra regrinha também que eu sigo, que depois eu falo a respeito. Depois que eu modelo todo o meu projeto, eu vou fazer de fato o dimensionamento, conferindo as pressões dos casos mais críticos. Por exemplo, numa residência, o caso mais crítico seria o ponto que está mais próximo do reservatório, na horizontal, e mais longe do reservatório na vertical. Por que mais longe do reservatório na vertical? Porque o que está mais longe do reservatório na vertical tem a possibilidade de ter maior perda de carga. Mas o que está mais próximo do reservatório na vertical tem a possibilidade de estar com uma pressão muito baixa, que não está atendendo em questão do nível mesmo em relação à gravidade, né? Quando você tem um nível muito baixo em relação ao reservatório, o ponto de água, você pode ter uma pressão muito pequena, às vezes não atende o aparelho. Então, no caso de uma edificação, esse ponto seria o chuveiro que está mais próximo do reservatório, que é o ponto mais alto de água, o chuveiro do último pavimento que está mais próximo do reservatório, que é o ponto mais alto de água. Então, se você conferir nesse ponto, o ponto mais crítico, e se você seguir uma regra, a mesma regra para todos os pontos sanitários, e você conferiu a pressão nesse ponto, que é o ponto mais crítico, e a pressão nesse ponto deu maior do que 1 MCA, né? Ou seja, qual for a pressão exigida pelo equipamento, vamos supor, tem chuveiros que exigem pressão de 2 MCA, de 3 MCA. Se você conferiu e a pressão deu certo nesse ponto, que é o ponto mais crítico, tem grandes chances, ou praticamente 100% de chance de toda edificação estar sendo atendida com pressão suficiente, né? Porque se o ponto mais crítico está dando pressão, os outros pontos também vão ser suficientes a pressão. Então eu faço dessa forma o dimensionamento de água fria. Agora, se não deu certo a pressão, o que a gente faz? A gente aumenta a tubulação, a bitola, ou a gente utiliza... Tem 3 possibilidades. Ou a gente aumenta a bitola da tubulação, para consequentemente diminuir a perda de carga e aumentar a pressão, né? Ou a gente aumenta a altura do reservatório, mas aí tem que ter uma conversa entre engenheiro e arquiteto para ver a possibilidade de aumentar a altura do reservatório, assim você consequentemente vai aumentar a pressão no ponto. Ou tem uma outra possibilidade que seria substituir cotovelos, por exemplo, por curvas que tem uma perda de carga menor. Às vezes, numa concepção de um projeto, você tem um projeto que está com muitos cotovelos e quando você substitui esses cotovelos por curvas, você tem uma redução muito alta de perda de carga, significativa, que às vezes atende a pressão suficiente para aquele ponto. Então você tem essas 3 possibilidades se a pressão não der. E você, o que você vai fazer? A pressão não deu, você escolheu aumentar o diâmetro do tubo. Beleza, você conferiu de novo a pressão e agora deu certo. Deu mais de 1 MCA no ponto. Você vai fazer esse método de novo para o segundo ponto mais crítico, para conferir se naquele segundo ponto também está dando a pressão. E assim por diante, até você chegar num ponto que a pressão de fato vai atender. Então é assim que eu faço o dimensionamento de água fria. O sistema de água quente, então, a gente tem 3 possibilidades de aquecimento, né? Tem o aquecimento a gás, tem o aquecimento por placas solares e aquecimentos elétricos, né? O que eu mais utilizo aqui no mercado é o aquecimento com essas placas solares, coletores solares, né? Um coletor solar boiler, que você utiliza a energia do sol para aquecer a água. Mas também é muito utilizado o aquecedor a gás. Eu vou falar um pouquinho a respeito desse aquecedor. Essas placas solares, elas funcionam da seguinte forma. Você tem um boiler, você tem a placa solar que está abaixo do boiler e ela funciona por termosifão. O que significa? Não precisa de energia elétrica nenhuma para esse esquema acontecer, né? A água vai passando por dentro dos tubos e o que acontece? A água quente, ela tem uma densidade menor do que a água fria. Então, dentro dessa placa solar tem pequenos tubinhos que a água vai caminhando por dentro dela e fazendo zigue-zague e subindo. E o que acontece? Como a água quente ela tem uma densidade menor que a água fria vai empurrar a água quente para cima. E, consequentemente, ela vai conseguir subir até o boiler. Claro que você tem que respeitar uma distância mínima. Se você não respeitar essa distância mínima, essa altura mínima em relação à placa e o boiler, você tem que colocar alguma bomba para poder mandar essa água quente para o boiler. Mas, na maioria das vezes, não precisa dessa bomba. Essa placa funciona por termosifão mesmo.
A água quente, então, ela é muito utilizada com esses misturadores, como a gente pode ver nessa primeira imagem. Você vai abrir essa torneira com misturador e controlar a água quente e a água fria que você quer que seja misturada na torneira, até chegar à temperatura ideal para você. Então, o sistema de água quente é um sistema que vai complementar o sistema de água fria para poder ser utilizado na edificação. O dimensionamento acontece dessa forma: você calcula primeiro o dimensionamento do boiler, né, no caso. Você vai calcular primeiro o consumo diário da edificação, e com o consumo diário da edificação você vai seguir todo esse passo a passo. Não vou falar a respeito porque é bem demorado, mas vou disponibilizar esse material para vocês poderem depois conferir, caso queira fazer o dimensionamento de um boiler. E as placas solares respeitam essa regrinha. É uma regrinha bem prática. A cada 1 metro quadrado de coletor, cada 1 metro quadrado de coletor aquece em torno de 50 a 100 litros de água. Então vamos supor que você dimensionou o boiler e deu lá 400 litros de reserva de água. Você vai precisar então de 4 metros quadrados de coletor solar. Em relação à tubulação, eu faço a mesma coisa que eu fiz na tubulação de água fria. Eu utilizo esse abo com luneta, o mesmo esquema que eu fiz na água fria, para poder fazer a modelagem dos meus tubos de água quente, e posteriormente eu confiro a pressão no ponto mais crítico, até eu encontrar um ponto crítico no qual a pressão de fato está atendendo, 1 MCA. É o mesmo esquema, você pode utilizar a mesma tabela da norma, da NBR 5626 também, mesmo passo a passo. Porém, a fórmula de perda de carga muda, né, em relação ao água quente. A única coisa que muda é a fórmula de perda de carga e também a perda de carga localizada, né, nas singularidades de água quente. São as únicas coisas que mudam, mas o passo a passo é o mesmo. O sistema de esgoto é o sistema que vai fazer o esgotamento da água servida, né? A população utilizou a água, ela deve ser esgotada. Então você tem toda a concepção do sistema que vai esgotar essa água e mandar para a rede coletora de esgoto da cidade, ou então, se não tiver rede coletora, para o sistema de tratamento de esgoto descentralizado, por tanque séptico, filtro anaeróbio, sumidouro ou qualquer outro sistema. O dimensionamento é feito respeitando a NBR 8160, né? Tem todo o passo a passo nessa NBR. É muito fácil o dimensionamento de esgoto. É só você pegar as dimensões da própria norma e ir utilizando. Com o tempo você tem essas dimensões na cabeça e você consegue modelar de cabeça os tubos. Você vai conferir só de fato, assim, você tem que conferir sempre, né? Mas você vai ficar na dúvida só quando tiver mesmo um prédio, uma edificação muito grande, no qual você tem muito esgoto contribuindo para o mesmo tubo, e você vai verificar se aquele diâmetro pode atender aquela unidade Hunter de contribuição. Mas é bem simples, é só respeitar o passo a passo da 8160, lá tem muito bem explicadinho o passo a passo. E tem o sistema pluvial também. Sistema pluvial nada mais é do que as grelhas, as calhas. É como a água pluvial vai ser esgotada da edificação. Você tem que mandar essa água pluvial para fora da edificação. A água pluvial você não manda ela para a rede de esgoto, você manda ela para a própria rua mesmo, para que ela possa ir para uma sarjeta e tudo mais. E ela respeita o dimensionamento estabelecido pela NBR 10844, né? O dimensionamento de água pluvial é um pouco mais complicado, mas você encontra outras literaturas que simplificam um pouco o dimensionamento de água pluvial. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque senão eu vou me alongar demais e o foco aqui é BIM. Então vamos lá. Dada essa introdução, vamos começar a falar de BIM agora. Vamos lá. Como se deu a evolução da construção civil, a evolução da elaboração de projetos na construção civil? Antigamente, os projetos eram feitos em pranchetas, né? Os profissionais eles desenhavam nas pranchetas com réguas, lapiseiras e tudo mais, e era assim que era feito um projeto, e aquele projeto tinha que ser muito bem feito para ser mandado para a obra. Com o tempo, né, surgiu o computador, e com o computador surgiu o que a gente chama de CAD, Computer Aided Design, ou desenho assistido por computador. O CAD nada mais é do que basicamente uma prancheta eletrônica, para falar assim de forma resumida. Porque você tem como se fosse uma prancheta mesmo dentro do computador que você vai desenhar. Claro, com muito mais produtividade, com muito mais precisão, mas não passa de uma representação gráfica, não passa de um desenho. Esse é o CAD, não passa de um desenho. E com o tempo surgiu então o BIM,
que seria o BIM, que é o Building Information Modeling? No BIM, a gente não tem mais, a gente não faz mais apenas desenhos, não é mais apenas representações gráficas. No BIM, eu gosto de falar que a gente está construindo dentro do computador, como se fosse isso. A gente vai utilizar elementos de uma edificação e vai montando isso como se fosse Lego. Por exemplo, você vai construir uma casa de forma bem básica. Você vai pegar paredes mesmo e vai colocar como se fosse Lego. Você vai pegar portas mesmo, elementos de portas, e vai colocar elementos de janela, vai colocar no seu projeto. E dentro desses elementos, todos os elementos dentro do BIM estão associados a informações. E isso é o mais importante do BIM, é o I, informação. Então, dentro de todo elemento que você utilizar no seu projeto, vai ter alguma informação a respeito de fabricante, de dimensões, preço, tudo mais que você quiser colocar de informação dentro do seu componente. Isso facilita muito a questão de quantitativo de material, de planejamento, de orçamento e tudo mais. E não só isso, dentro do BIM a gente pode trabalhar em um mesmo modelo integrado. O que isso quer dizer? A gente trabalha com todas as disciplinas de um projeto, seja ela elétrica, hidrossanitária, estrutural, arquitetônica, dentro de um mesmo modelo virtual, todas integradas, ou seja, fica muito mais fácil fazer uma compatibilização de projetos. Para entender melhor o BIM, eu gosto de fazer essa comparação entre o CAD e o BIM. Na imagem a gente pode ver um banheiro representado em CAD. Isso nada mais é do que um desenho, como se fosse uma folha de papel com um desenho. Com seus layers e tudo mais. Agora no BIM, o que a gente tem? Deixei também um banheiro. A gente tem os componentes que estão fazendo parte desse banheiro. A gente tem o elemento de parede, a gente tem o elemento de vaso sanitário, a gente tem o elemento de porta. Cada um desses elementos tem informações dentro dele. Ou seja, à medida que você vai colocando eles dentro do projeto, eles vão compondo uma tabela de quantitativos da forma que você quiser, com a informação que você quer que seja mostrada no seu modelo. Então, não é apenas mais representação gráfica, a gente tem agora relações espaciais também, a gente tem análises construtivas, a gente tem informações de materiais. Eu gosto de fazer essa comparação com o Lego, eu já citei aqui a questão do Lego. Mas olha só, é bem bacana a gente comparar com o Lego. No CAD, pensa que o CAD, em uma folha de papel, você desenhou esse Lego. Você colocou lá as medidas dele, mas nada mais é do que um desenho. Agora no BIM, a gente tem cada um desses Legos associados a informações. Olha só, o Lego amarelo. Ele tem uma informação que mostra que a cor dele é amarela. A gente tem informação de altura, de dimensões, né? Largura, espessura. A gente tem o material dele, a gente tem o custo dele, o peso dele, quando ele foi produzido. Então, trabalhar com BIM é como se você estivesse trabalhando com Lego. Você vai pegando cada um dos componentes e colocando ele e montando o seu projeto. Agora, fazendo uma relação mais próxima de um projeto hidrossanitário. Olha só, não sei se vocês conhecem essa peça, mas esse é um joelho soldável com bucha de latão. Esse tipo de peça ele é utilizado para conectar um aparelho sanitário, porque ele tem uma bucha de latão no qual tem uma rosca que você vai conectar o aparelho sanitário, seja ela uma torneira, um tubo flexível, qualquer outro aparelho sanitário de uma edificação. Ele é utilizado no final da concepção do projeto, na concepção do sistema de água fria. Olha só, aqui em cima eu deixei como é que ele é representado em CAD, esse joelho com bucha de latão. É apenas um joelho ali, uma representação unifilar de uma seta, né? Que fala que ali vai ter um aparelho sanitário. E tá ali LV, que é o lavatório, ou DH, que é a ducha higiênica. Dentro do CAD, a gente vai ter, dentro do BIM, quer dizer, de um programa que utiliza a metodologia BIM, a gente vai ter de fato esse produto, que é o joelho soldável com bucha de latão. E a gente vai colocar de fato esse produto na nossa concepção e vai estar lá indicado que é o joelho com bucha de latão. Então você tem um projeto que está muito próximo da realidade, com um entendimento muito mais fácil na hora de ser levado para a obra. Aqui temos também uma outra comparação da concepção de um projeto feito em AutoCAD, né, e um projeto feito no Revit, que utiliza a metodologia BIM. Olha só, dentro do CAD, muitas das vezes é utilizado o diagrama unifilar, que a gente chama, para representar as tubulações hidrossanitárias. São apenas linhas coloridas que vão representar onde está passando as tubulações. Mas o que acontece? Muitas das vezes isso pode causar um problema por conta das dimensões. Não foram previstas as dimensões desses tubos. Então, na hora da obra, às vezes não cabe colocar um tubo ali.
naquela posição que foi indicada no projeto. Então, tem muitos desses problemas quando se trabalha com um diagrama unifilar. Dentro do BIM, a gente trabalha com a dimensão real dos componentes, tanto para os tubos como para as conexões. A gente vê de fato se cabe uma conexão ali, tem a dimensão real dela ali. Então, a gente vai criar a nossa concepção de projeto com as dimensões reais dos produtos e na hora da obra fica fácil, evita o máximo de erro possível. É só seguir o projeto que o erro fica mínimo. Em relação a quantitativo de materiais, quando você trabalha apenas com CAD, você cria a concepção de projeto. Eu já fiz até muito isso. Já fui solicitado para levantar o quantitativo hidráulico, né? Chegava um projeto do sanitário para mim e eu tinha que fazer o levantamento da quantidade de peças hidrossanitárias que tinha naquele projeto. Eu tinha que pegar e ir medindo tudo, os tubos, dando DI. No AutoCAD a gente dá DI para medir a distância. E contando peça por peça, uma por uma, curva, cotovelo por cotovelo, e anotando numa tabela do Excel. Isso dava muito trabalho. E com certeza não era uma coisa muito exata, assim, muito próxima da realidade. Dentro do BIM, a gente trabalha com um sistema unificado, né? Então, à medida que a gente vai colocando cada peça em nosso projeto, ele vai sendo computado automaticamente dentro de uma tabela de quantitativo. Ou seja, estou concebendo ali um sistema de esgoto, uma concepção lá do esgoto sanitário, e à medida que eu vou fazendo curvas, que eu vou colocando joelhos, colocando T, junção, isso vai sendo computado. Cada peça vai sendo computada dentro de uma tabela de quantitativo. Então, você tem uma quantidade muito próxima da realidade do que vai acontecer na obra, ou até exata, né? E além do mais, olha só, se a gente for reparar na tabela de conexão de esgoto, lá embaixo tem um produto inexistente. Eu coloquei isso por querer. Tô brincando, foi sem querer, mas isso serviu para explicar isso também. Então, olha só, quando você utiliza um produto que não existe no mercado, que pelo menos não está dentro daquele template que foi criado, no caso esse é o template da Tigre, lá tem todas as conexões da Tigre. Se eu utilizo uma conexão que a Tigre não tem, com uma dimensão que a Tigre não fornece de fato no mercado, vai ser indicado como um produto inexistente. Então, trabalhando com BIM, ele impede a gente de cometer esses erros, de utilizar produtos que não existem no mercado, com dimensões que não existem no mercado. Então, isso é uma coisa muito boa também, porque aproxima do que realmente vai acontecer na obra. E em questão de fluxo de trabalho, como eu falei, dentro do BIM a gente tem um modelo unificado. Ou seja, se eu seleciono uma caixa sifonada, e apagar ela, por exemplo, ela vai ser apagada de todo o meu projeto. Vai ser apagada da tabela de quantitativo, vai ser apagada de todas as vistas, porque esse é um modelo unificado. Agora, por exemplo, no AutoCAD, se eu apagar uma parede de uma planta, essa parede é como se eu apagasse com a borracha uma parede que eu desenhei numa folha. Ela não vai apagar essa parede dos cortes, por exemplo, porque cada elemento dentro do CAD é um elemento único, né? E o conjunto de elementos não é unificado, como no BIM. Dentro do BIM a gente tem um conjunto de elementos que está unificado dentro de um mesmo modelo. Qualquer coisa que eu apagar em qualquer vista vai ser apagado de todo o meu modelo, vai ser apagado de todas as vistas, de todas as tabelas de quantitativo. Então, para simplificar, eu fiz essa tabelinha mostrando a comparação assim, geral que você tem elaborando um projeto do sanitário em CAD e um em BIM. Na concepção de projeto, como eu falei, no CAD a gente tem uma concepção unifilar, né, representada por linhas. No BIM a gente tem uma concepção tridimensional. Porém, o nível de complexidade do CAD ele é mais baixo, ele é mais fácil de trabalhar, porque você está desenhando apenas. Agora o BIM tem um nível de complexidade muito alto, porque você tem que entender dos produtos do mercado. Por isso que eu fiz essa introdução dos produtos do mercado, para mostrar os produtos que a gente tem no mercado, porque é de fato esses produtos que a gente vai utilizar dentro do projeto feito em BIM. Então, o nível de complexidade é mais alto, porque a gente tem que tratar essas informações desses produtos que estão presentes no mercado para fazer o nosso projeto. O tratamento de informação dentro do CAD, como eu falei, é manual. A gente tem que pegar manualmente e contar peça por peça para fazer o quantitativo de materiais. Dentro do BIM já é automático, desde que a gente estabeleça parâmetros para isso. Vou explicar isso quando eu mexer um pouquinho no Revit. O CAD tem as possibilidades de representações gráficas. O CAD também tem integração com diversas plataformas, isso é muito bom. Todo software que você utiliza praticamente tem integração com o CAD. Já no BIM a gente tem relações gráficas, relações espaciais, representações gráficas, análises construtivas, informações de materiais, fabricantes, custos, tudo mais, e por aí vai.
Elementos constitutivos no CAD é representado por elementos gráficos, ou seja, linhas, polígonos, arcos, você desenha de fato o que você quer representar. No BIM, são representados por componentes paramétricos. A gente cria um componente paramétrico para poder utilizar em nosso projeto. Uma porta, por exemplo, é um componente paramétrico. Uma conexão, um joelho 90 graus soldável é um componente paramétrico, porque eu modelei ele em 3 dimensões e alimentei ele com informação. Isso é um componente paramétrico que a gente utiliza dentro do BIM. O fluxo de trabalho no CAD, ele, como eu falei, você cria desenhos individuais. Cada linha ali é individual dentro do CAD. Se você apaga ela, só ela será apagada. Se você apaga uma porta, só aquela porta será apagada. Dentro do BIM, a gente tem um projeto unificado. Ou seja, se apagar qualquer elemento do meu projeto, vai sumir de todo o projeto, de todas as tabelas quantitativas. E a flexibilidade do CAD ela é mais alta. A gente pode desenhar com mais liberdade e tudo mais. Dentro do BIM, não. Como eu falei, se a gente utiliza, por exemplo, dentro de um template que foi criado por outro profissional, se a gente utiliza um componente que não existe no mercado, vai dar que aquele produto é inexistente, vai dar problema. Ou então, o próprio software não vai permitir que a gente faça aquele sistema, entende? Então, a flexibilidade de um software BIM ele é menor do que um software CAD, por exemplo. E agora eu quero falar um pouco a respeito dos softwares BIM que a gente tem para poder elaborar projetos hidrossanitários. A gente tem o Revit, né? O Revit ele é muito utilizado. Dentro do Revit, eu gosto de falar que o Revit ele vem cru para a gente. Se a gente for abrir o Revit sem nenhum template, tem apenas lá parede básica, tubo básico, não tem conexão nenhuma, tem uma conexão básica lá para a gente utilizar, não tem peça sanitária nenhuma, não tem vaso, não tem nada. Se a gente utilizar o Revit sem template, ele não tem nada, ele é bem cru mesmo. Só que o que acontece? Como é um software muito utilizado, o que os fabricantes de produtos hidrossanitários fizeram? Eles contrataram profissionais para criar a biblioteca deles, a biblioteca BIM deles, na maioria das vezes biblioteca do próprio Revit, né? Para os profissionais poderem utilizar os produtos deles dentro do projeto hidrossanitário deles. E isso é uma coisa que é uma tendência que vai atingir todo o mercado, né? Afinal, se eu utilizo, por exemplo, em meu projeto, um vaso sanitário da Celite, né? Estará lá na minha tabela de quantitativo, o vaso sanitário da Celite. Então, quando aquilo lá for mandado para a obra, o encarregado da obra vai acabar pedindo aquele vaso sanitário, ele vai mandar lá para a loja de materiais e eles vão fornecer para a obra aquele vaso sanitário. Ou seja, os fabricantes acabam aumentando as suas vendas quando eles criam a biblioteca BIM deles. Isso é uma tendência muito grande no mercado. Isso gerou até um novo mercado, né, no caso, porque muitos profissionais vão começar a produzir famílias ou componentes BIM para fabricantes poderem fornecer para projetistas, né? E seguindo então os softwares, a gente tem o QI Builder. Dentro do QI Builder a gente tem o QI hidrossanitário. Software muito bom também e muito produtivo. Dentro desse software, ele faz todo o dimensionamento dos tubos automaticamente. Você cria a concepção, ele dimensiona para você, ele te dá a pressão que está chegando no ponto. Então isso é muito bacana, isso é muito produtivo. Só que fazendo uma comparação entre Revit e o QI hidrossanitário, a gente tem vantagem vantagem e desvantagem nos dois, né, no caso. O Revit ele não faz esse dimensionamento automático como no QI Builder. Só ele dá essa liberdade para o projetista poder desenvolver o seu método de dimensionamento da forma que ele quiser. Por exemplo, o QI Builder ele faz dimensionamento de sistemas de tratamento de esgoto, tranquilo, automaticamente. Já no Revit, você tem que criar isso. Como eu falei, ele vem cru. Ele não faz para você sozinho. Só que isso abriu uma possibilidade, por exemplo, das pessoas poderem criar famílias e vender, que foi o que eu fiz. Eu criei famílias de sistema de tratamento de esgoto, que faz um dimensionamento automático, gera quantitativo de material exato, quantidade de anel, tudo mais, de impermeabilizante, gera para mim um quantitativo de material exato e faz o dimensionamento automático. Eu criei isso e vendo hoje no mercado. O QI Builder ele tem um método dele e você tem que respeitar o método que está estabelecido pelo software. Agora, estabelecendo uma comparação entre o nível de detalhe que a gente tem, nível de detalhe de informação que a gente tem, por exemplo, dentro dos componentes do Revit, a gente tem um detalhamento muito mais próximo da realidade. A gente tem produtos que são, de fato, fornecidos pelos fabricantes. Então, você tem um produto que está muito próximo da realidade.
Você tem ali um sistema que vai gerar o quantitativo de material muito próximo da realidade, com as dimensões muito próximas da realidade. No QI Builder, ele fica um pouco para trás nesse sentido, né? De nível de detalhe que a gente tem. Porém, como eu falei, o QI Builder tem esse método de fazer o dimensionamento, aumentar a produtividade. Só que a apresentação do Revit ela é mais bonita, apesar de não ter apesar de vir cru nessa questão de fazer o dimensionamento. A gente tem também o DDS CAD, que é um software que vem surgindo aí, ganhando muito espaço no mercado. Parece ser bem bacana, eu não utilizei ele ainda, mas já pesquisei a respeito, parece ser bem bacana, vai ganhar bastante espaço aí no mercado. E a gente tem também o ArchiCAD. O ArchiCAD não é muito conhecido para a questão hidrossanitária, mas tem também plugin que você pode elaborar o projeto hidrossanitário pelo ArchiCAD. O ArchiCAD ele é muito utilizado na questão de arquitetura, muito intuitivo, muito fácil de utilizar o ArchiCAD na questão de arquitetura. Só que para essa parte hidrossanitária, a gente ainda não tem muito material a respeito. Agora, quando a gente fala em material, por exemplo, o Revit tem muito material a respeito de projeto hidrossanitário. O QI Builder tem muito material a respeito de projeto hidrossanitário. E o ArchiCAD não tem muito material nesse sentido. Mas, por outro lado, na arquitetura, ele é muito famoso, ele é muito intuitivo, muito fácil de fazer projeto arquitetônico dentro dele. E o DDS CAD, como eu falei, está ganhando espaço no mercado agora e parece ser muito bacana. Vamos ver o que vai virar. E por que a gente deve utilizar o BIM, fazer projetos em alto nível de desenvolvimento, hidrossanitário, focar nesse tipo de projeto, colocar a importância desse tipo de projeto na cabeça das pessoas? Porque existe um dado, por exemplo, que mostra para a gente que 75% das patologias que acontecem em construções são provenientes de sistemas hidrossanitários mal concebidos, né, mal executados em obra. Então, a gente tem a gente está trabalhando com um tipo de sistema que naturalmente acontece muitos problemas, né, numa obra. E que problemas são esses? São problemas como vazamento, infiltrações, entupimento, mau cheiro, retorno de espuma. Então, tá aí a importância de ter um projeto muito bem feito, muito bem detalhado, um projeto sanitário com alto nível de desenvolvimento, para justamente evitar esses problemas. E não só esses problemas de manutenção, mas os problemas de execução de obra também. A gente tem muita incompatibilidade que a gente vê aí de tubos passando dentro de viga, perfurando pilares e tudo mais. Isso aí compromete muito a estrutura da obra e às vezes às vezes passa batido, mas muitas das vezes esse sistema deve ser executado novamente, você tem que demolir o que foi feito para construir novamente, aumentando o gasto de material e tudo mais. Então, é muito importante ter um projeto muito bem detalhado, em alto nível de desenvolvimento, próximo do que acontece na realidade, justamente para evitar todos esses problemas que desgastam tanto o mercado de construção civil. Então, deixei esse slide para indicar que a gente vai mexer agora um pouquinho no Revit. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona a elaboração de um projeto hidrossanitário no Revit. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vocês estão tudo aí? Estão me escutando? Da palestra online. Da palestra online parece que a gente tá falando assim pro nada, né? Porque fica todo mundo caladinho. Mas é normal, a gente vai acostumando. Tá. Aqui tem um projetinho de uma residência mesmo, que eu deixei aqui pra gente brincar um pouquinho. Esse é o projeto arquitetônico de uma residência. Aqui tá o vínculo, né? Eu trouxe aqui um vínculo do CAD pra cá. Isso aqui nada mais é do que um desenho, né? Feito em CAD. Eu posso ocultar ele aqui e verificar os meus modelos dentro do Revit. Aqui, ó, dentro do Revit eu tenho os componentes mesmo, olha só. Tem um vaso sanitário, se eu for clicar nesse vaso sanitário, eu vou ver aqui a informação dele, olha só. Tem aqui, ó, Select Life, bacia com caixa acoplada. Tem até o código dele, na cor branca. Então, a gente tem um produto que está presente no mercado. É um produto muito próximo da realidade. Se eu clicar nessa torneira, tá aqui, ó, Select Life, torneira de parede para lavatório. Então vamos lá. Se eu tiver um banheiro assim, como é que eu vou fazer o sistema hidrossanitário desse banheiro dentro do Revit? Eu deixei 2 cortes aqui para facilitar o meu trabalho. Olha como é que eu faço. Se eu chegar aqui e selecionar essa torneira aqui da Select, olha o que tem aqui. Tem esse conector. Esse conector, quando a gente tem essa duchinha, representa que se eu clicar nessa duchinha, eu vou conceber para mim o esquema de água fria. No caso do sistema de água fria. Sistema de água fria a gente utiliza que tipo de tubo? Tá? A importância de conhecer materiais. Que tipo de tubo a gente utiliza para o sistema de água fria?
Se eu vier aqui, ó, eu tenho tubos do tipo soldável, marrom, e do tipo roscável. Esses são os dois mais famosos que a gente utiliza para água fria. Vamos conceber então um tubo do tipo soldável. Para lavatório, saída de lavatório, se eu for olhar lá no ábaco luneta, não vou abrir agora, mas lá no ábaco luneta, lavatório, se eu não me engano, na tabela da norma, quer dizer, lavatório tem um peso de 0,1, se eu não me engano. E no ábaco luneta, para baixo de 1,1 peso, eu utilizo tubo de 20. Então, eu já saio daqui do lavatório com um tubo de 20 milímetros. Tá aqui o diâmetro dele, 20 milímetros. Vamos sair com ele com um tubo de 20 milímetros. E aí, eu caminho até aqui. Eu caminho até onde? Até onde eu acho que vai ficar o tubo de distribuição desse banheiro. Onde vai ficar o registro geral desse banheiro. Eu vou colocar o registro geral aqui, do lado desse vaso sanitário. Então, eu venho com o tubo até aqui. E aí eu quero subir ele agora. Eu estou numa vista de planta, mas eu quero subir ele. Eu venho aqui na elevação. Se eu colocar, a elevação dele está 1,15 em relação ao térreo. Está em relação ao térreo. Na verdade, isso aqui deveria estar em relação ao interior, né? O térreo está no nível de 0,15, se não me engano, abaixo do nível interno. Então só teve essa confusão, depois a gente ajusta isso. Mas vamos subir ele 3 metros para cima, então. E se eu aplicar, ele vai subir então para mim 3 metros para cima. E agora eu deixei o corte aqui para a gente verificar. Vamos entrar no corte. Eu entrei dentro do corte agora, diretamente. E olha só como é que está a concepção do meu tubo. Subiu 3 metros para cima. Se eu clicar aqui no tubo, olha só. A cota superior dele está em 3 metros. Mas essa cota está em relação ao térreo, que é esse nível aqui. O nível do banheiro está nesse nível aqui, ó, interno. Então, é só fazer esses pequenos ajustes, né? É bom trabalhar respeitando os níveis. Se eu selecionar todos os tubos, se eu selecionar os tubos, só ajustar aqui para interno. Pronto. Olha só. Quando eu ajustei para interno, a diferença está de 0,2, então, metros. Ajustei para interno, ó, olha aqui, a cota do topo dele está em 2,8, né? Se eu subir para 3, ele sobe lá para a cobertura. A caixa d'água está aqui. Mas vamos continuar aqui, demonstrando. Olha só, agora eu quero fazer uma derivação para atender esse vaso sanitário, para atender esse chuveiro. Vamos começar pelo chuveiro. Se eu chegar aqui nesse tubo, primeiramente, deixa eu só fazer uma coisa aqui no térreo. Eu vou fazer o seguinte, aqui ó, na saída, na entrada na verdade, dessa torneira, do ponto de água dessa torneira, deve ter uma conexãozinha que vai permitir que eu conecte ela ao meu sistema de água fria. Que conexão é essa, vocês lembram? Se eu clicar aqui, ó, tá um joelho marronzinho, soldável. Não é essa conexão que a gente conecta os aparelhos sanitários. A gente altera ele para... bucha de latão. Isso, exatamente, muito bem. A gente vai conectar ele a um joelho com bucha de latão. Porque esse joelho tem a rosca com bucha de latão nele que permite essa conexão, uma conexão melhor com o aparelho sanitário. A conexão, né? A gente ainda pode inverter o sentido para ficar bonitinho, porque a bucha de latão fica nessa parte lisa. E aí a gente pode utilizar o comando de alinhar para poder alinhar a saída da bucha de latão com a superfície aqui bem na face da parede, né? Pronto, ficou bonitinho agora pra gente. Agora vamos entrar novamente no corte e vamos continuar a concepção. Olha, eu quero fazer uma derivação aqui, eu tô com um joelho. Eu queria usar um T aqui para fazer a derivação, né? Para poder mandar pro chuveiro. Basta clicar nesse mais. Esse joelho ele vira um T. Então, olha só, aqui tem o conector dele. Isso aqui, esses quadradinhos são os conectores. Ele permite que a gente faça a concepção de algum tubo, né? A modelagem de um tubo. Basta clicar com o botão esquerdo em cima dele e criar tubo. Então, a gente cria a concepção do tubo aqui. Vamos deixar até aqui, não tem um alinhamento, né? Eu vou ter que alinhar manualmente. Se a gente clicar em alinhar, a gente pode alinhar o centro do nosso chuveiro com o nosso tubo. E aí, o chuveiro, que é uma peça sanitária, tem lá o conector dele aqui. Eu posso pegar esse tubo, o conector dele, e colocar no conector do chuveiro. E automaticamente ele vai conectar. Então vamos ocultar só para ver. Tá aqui, ó. Ele já fez para mim o joelho. O que eu vou fazer? Substituir esse joelho por um com bucha de latão. Muito importante conhecer de materiais para poder fazer o projeto certinho, né?
do jeito que vai acontecer na obra. Afinal, como eu falei, a gente está construindo dentro do computador, então tá aí a importância de conhecer dos materiais. É como se a gente estivesse executando uma obra virtualmente. Vamos lá, agora falta o vaso sanitário. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em sistemas. Aqui dentro de sistemas eu tenho todos os sistemas de instalações, né? Tem a parte hidráulica, tem a parte elétrica que está aqui, e tem essa parte aqui, ó, que é ar-condicionado, climatização. Vamos focar aqui na parte hidráulica, né? Que é o que a gente está fazendo. Se eu clicar aqui em criar tubo, eu posso criar alguma concepção de tubo. Eu quero esse tubo mesmo, né? Para água fria soldável de 20 milímetros. Eu vou chegar aqui, ó, tentar deixar alinhada com o conector e conectar com o vaso sanitário. Pronto. Ele automaticamente já criou o T para mim. E aqui embaixo ele conectou na saída na entrada, né, no ponto de água do vaso sanitário. Esse vaso sanitário, como é um vaso de caixa acoplada, vai vir aqui um tubo flexível que vai abastecer essa caixa acoplada. Ele pode ser abastecido com um tubo de 20 milímetros. Se a gente for verificar no aba coluneta e na tabela da norma, um vaso sanitário com caixa acoplada ele tem um peso de 0,3. Então, ele está entre 0 e 1,1. Eu posso utilizar, então, um diâmetro de 20 milímetros. Se vocês forem verificar depois no aba coluneta. Aqui eu substituo de novo para bucha de latão. E pronto. E olha só, agora eu tenho um chuveiro, um vaso sanitário e a pia aqui. Esse tubo aqui eu gosto de respeitar a seguinte regra. Mesmo que o peso dele dê menos de 1,1, eu gosto de deixar ele com 25 milímetros. Eu gosto de respeitar essa mesma regra para todas a concepção de água fria de todos os cômodos da residência. Porque eu respeitando a mesma regra, eu posso aplicar aquele meu método de verificar o ponto mais crítico apenas. Afinal, eu respeitei a mesma regra para todos os pontos da residência. O tubo de distribuição geral, eu gosto de deixar 25 milímetros. O tubo que abastece os pontos, né, desde que seja permitido, né, desde que o peso deles não seja maior que 1,1, eu gosto de deixar 20 milímetros. Então, respeitando essa regra, para todos os tubos, eu posso fazer aquele esquema de verificar apenas a pressão do ponto mais crítico. Tá. Aqui eu vou selecionar essa peça. Eu vou aumentar ela para 25. E esse tubo aqui eu vou aumentar ele para 25 também. Deixa eu só fazer uma coisa mais legal ainda. Se eu selecionar a peça, eu verifico aqui, ó, nas propriedades dela, tem o nome dela aqui, um parâmetro. Esses aqui são os parâmetros dessa peça. Aqui o parâmetro de descrição. Eu tenho aqui a descrição dela, ó, T soldável 20 milímetros PVC marrom, água fria da Tiga. Vamos fazer assim então. Se eu pegar esse tubo aqui, ó, aumentar para 25, ó, olha o que ele fez. Ele criou uma peça com o corpo com a cabeça do T sendo 25 milímetros e o corpo sendo 20 milímetros. Esse tipo de peça não existe. O que existe em T é o corpo com diâmetro maior ou igual à cabeça. A cabeça nunca tem o diâmetro maior do que o corpo. A gente não vai encontrar isso no mercado. Então, olha o que acontece. Descrição. Ele virou um produto inexistente. Se eu for olhar minhas tabelas de quantitativo, depois, vai estar lá um produto inexistente. Então, é muito importante estar sempre verificando isso. A gente ter conhecimento do que acontece no mercado, de como é feito no mercado, de como são os materiais do mercado. Então, eu vou alterar ele para todo de 25. Assim, ele acrescentou automaticamente essas buchas aqui. Essa bucha de redução de 25 para 20. Então, na obra vai ser feito dessa forma. E aqui nesse sistema, a gente tem que colocar, então, um registro aqui para o chuveiro e um registro geral para abastecer o banheiro. Se a gente vier aqui em conexões, ó, já tem um registro aqui. Vou colocar 3/4, né? Esse registro eu peguei um da Docol, mas eu dei uma modificada nele. Já coloquei 2 conectores. E aí a gente coloca o nosso registro automaticamente aqui. É muito interessante vocês terem conhecimento também em relação a polegadas e milímetros, né? Quando se trata de um sistema que é rosqueável, por exemplo, tubos rosqueáveis ou então registros que são conectados por rosca, eles são tratados como, o diâmetro deles são tratados como polegada. Então, olha só, a gente tem aqui um registro que a base dele ele é rosqueável. Como é que eu vou conectar um tubo soldável num registro que tem uma rosca aqui? Não tem como. Então, a gente utiliza essa pecinha aqui, ó.
Essa pecinha, não vai dar para vê-la aqui, eu vou ter que clicar com Tab. Aí. Isso aqui é um adaptador. Ela tem essa parte que é soldável e essa parte aqui é rosqueável, tem uma rosca. Então ela vai rosquear aqui. Eu não sei se existe essa palavra, rosquear, mas ela vai conectar aqui nesse registro e aqui será soldado com o adesivo plástico, né? Com o tubo. Então, quando você tem essa transição de uma parte soldável para uma parte roscável, você tem que conectar essa pecinha aqui, que é o adaptador. Tá vendo? Tanto que é importante entender de materiais para poder fazer um projeto em BIM. Então, você gira ele, você coloca ele na altura. A altura boa é 1,80. Beleza. Coloquei aqui um registro de gaveta. Agora, eu vou colocar um registro de pressão aqui para o chuveiro. Registro de pressão, a Tigre, ela fornece um registro que é soldável mesmo. Aqui. Olha só, se eu pegar esse registro, que está em polegadas, significa que ele é um registro roscável. A conexão dele é feita com rosca. Agora, quando ele tem o diâmetro dele em milímetros, quer dizer que ele é soldável. Então, para facilitar meu trabalho, para eu não precisar utilizar adaptadores, né? Eu vou pegar aqui um registro, eu posso escolher até a cor, o material dele. Olha só, vamos pegar um PVC cromado de 20 milímetros. Vamos colocar aqui no chuveiro. Pronto, como ele é soldável, ele será soldado com a colinha adesiva, né? Na tubulação. A altura boa para chuveiro é 1,20 m. Então, olha só, para chuveiro a gente utiliza um registro de pressão. Para registro geral, né, para atender um cômodo ou lá no reservatório mesmo, a gente utiliza um registro de gaveta. Qual que é a diferença entre eles? O registro de gaveta é interessante você usar ele todo aberto ou todo fechado. Ele não é interessante ser usado para controlar a pressão. Quando você fecha o registro de gaveta totalmente, dentro dele tem a parte que veda o fluxo, ela é de metal e dentro dele é de metal também. Ou seja, fica metal com metal. Tem algumas brechas que a água pode passar, mas você pode permitir essa passagem de água. Porém, quando ele está todo aberto, ele tem um espaço praticamente do mesmo diâmetro do tubo. Ele não tem uma redução, ele tem uma perda de carga muito menor do que o registro de pressão. O registro de pressão, por exemplo, ele é mais fechadinho e quando você pode utilizar ele também para controlar a vazão. Por exemplo, no chuveiro você quer controlar a vazão, você pode aumentar, você pode diminuir. Então, o registro de pressão é utilizado para esse fim, quando você quer controlar a vazão de algum equipamento. E o registro de gaveta você utiliza quando você quer deixar ele totalmente aberto ou totalmente fechado. Normalmente é utilizado como registro geral, para você poder fazer alguma manutenção em algum aparelho desse banheiro, por exemplo. Beleza, olha só, a gente fez o esquema aqui de água fria do nosso banheiro. Agora vamos ver como é que é feito o esgoto. Se a gente chegar aqui no banheiro, o que a gente precisa para o esgoto? A gente vai precisar de uma caixa sinfonada. A gente vai precisar de um ralo aqui para o chuveiro. Tem que sair alguns tubos de esgoto aqui da pia. Tem o tubo de esgoto do vaso sanitário. Eu gosto de começar pelo vaso sanitário, saber onde que eu vou passar o tubo dele, que é um tubo de 100 milímetros, né? Então é interessante começar pelo vaso sanitário. Eu gosto de fazer cortes para trabalhar dentro do Revit, porque a gente faz o corte, fica mais fácil de trabalhar com uma vista lateral, né? Olha só, se eu clico no vaso sanitário, tem aqui para mim a saída já do esgoto. Tá vendo aqui que tem um sifãozinho? Significa que é um conector de esgoto. E aqui, ó, uma duchinha significa que é um conector de água fria. Tem essa duchinha vermelha também, que é conector de água quente. Então, se eu clicar nesse sifãozinho, eu já crio automaticamente um tubo de esgoto. Mas olha só, eu estou criando um tubo aqui, ó. Olha o tubo que tá, PVC marrom. É esse tubo que a gente utiliza para esgoto? Não. Para esgoto, a gente costuma utilizar série normal ou série reforçada. Não precisa utilizar série reforçada nesse caso, é um sistema simples. Tá no térreo, vou utilizar então série normal, que é mais barato. Vou modificar aqui para 100 milímetros. Se a gente for verificar lá nas tabelas da NBR 8160, que é de esgoto, a gente vai verificar que vaso sanitário a gente utiliza pelo menos 100 milímetros, né? Então, vou descer uma distância bacana aqui para baixo, que eu acho que vai ficar bom para eu fazer minha concepção. E aí, como esgoto funciona por gravidade, a gente tem que estabelecer uma inclinação para esse tubo que vai sair para fora. A gente vem aqui, ó, nessa tubulação,
e a gente pode colocar uma inclinação para cima ou para baixo. Inclinação para tubos com diâmetro de 100 ou maior pode ser de 1 milímetro, que é a inclinação mínima. Para tubos menores que 100 tem que ser mínimo de 2%, né? 2 milímetros eu falei, né? 1% para tubos com 100 ou maior e 2% menores que 100. Então, vou mandar ele lá para fora. Tá aqui meu tubo, se eu clicar nele, ele já tem a inclinação dele estabelecida e automaticamente ele criou essa pecinha para mim, que é um joelho, e criou também a luva. Porque olha só como é que funciona uma peça de esgoto quando ela é com junta elástica, né? Ela... Deixa eu... Aqui, clicar em conexão. Ela costuma ser assim, ó. Muita gente, o que faz? Olha só, essa peça ela não vai encaixar nesse cano. Esse pedaço da peça ela tem 100 milímetros, esse cano também tem 100 milímetros, ela não encaixa no cano. O que a gente vê muito acontecer em obra? As pessoas esquentam essas peças, esquentam o cano, para ele poder alargar um pouco e poder encaixar nessa peça. Isso é muito errado, porque você compromete totalmente a resistência mecânica desse tubo. E quando você esquenta ele, ele fica praticamente um tubo de vidro. Qualquer impacto nele quebra ele e aí ocorre vazamento de esgoto. O certo é a gente utilizar então a luva. E aí essa luvinha aqui, você vai colocar ela na conexão, né, no joelho, e você vai conectar o tubo dentro dela. Esse é o certo. Esse tubo aqui, essa conexão ela é feita com junta elástica, né? Você vai pegar o tubo, vai colocar um anel aqui de vedação, vai passar lubrificante aqui para poder colocar o tubo dentro dessa conexão. E é feito dessa forma. O que ocorre também muito em obra, é que as pessoas colocam o adesivo plástico nesse tipo de conexão de junta elástica. Isso não é o ideal. A gente utiliza adesivo plástico para série normal só para tubos de 40 milímetros. Para tubos maiores que 40 milímetros, a gente tem que utilizar a junta elástica, que é o anelzinho de borracha que a gente vai colocar dentro dessa conexão e colocar o tubo. Então, beleza. Fiz aqui meu vaso sanitário. Vai ficar dessa forma. Tá saindo para fora. Vamos olhar lá no térreo. Saindo para fora do banheiro. Aqui fora vai ter alguma caixa de inspeção. Agora vamos pensar na concepção de esgoto desse banheiro. Eu já vou colocar logo de cara aqui uma caixa sifonada. Ó, eu já cliquei e já veio direto. Mas você tem a opção de escolher vários tipos de caixa sifonada que você possui dentro do seu template aqui do Revit. Você pode baixar de fabricantes e colocar dentro do seu template. Eu vou mostrar depois uma biblioteca para vocês. Olha só, tem várias opções. Eu gosto de utilizar muito essa aqui, que a caixa gira fácil, que tem várias entradas, é muito fácil de trabalhar com ela. Você pode escolher a da caixa de 100 milímetros, né? Com diâmetro de 100 milímetros, ou a de 150. Tem muita gente que gosta de utilizar a de 150 porque ela entope menos do que a de 100, é melhor. Mas tem muita gente que não quer gastar muito com a obra, então utiliza a de 100. Então vou colocar essa caixa aqui. Deixar ela aqui. Você pode ajustar com a seta. E aí a gente entra no corte para corrigir qualquer inclinação que ela tenha. Na verdade, corrigir o nível dela, né? Ela está muito próxima. A concepção não vai ficar dessa forma. Tá vendo que a laje está aqui? A gente vai sair perfurando a laje para conectar os tubos aqui. A gente vai ter que abaixar ela. E aí o que a gente faz? A gente vai chegar aqui, ó, em... Cadê? Elevação do ralo. Vamos colocar ele 0,15. 15 centímetros. Eu acho que é um tamanho bom. Tá vendo aqui, olha só. Ele ficou com espaço vazio aqui. Mas essa caixa tem alguns parâmetros pra gente. A gente pode adicionar um prolongador nela. Quando a gente adiciona esse prolongador, ele vai ser adicionado também nas tabelas de quantitativo. Isso é muito bacana de se trabalhar com BIM. Você tem também aqui um anti-espuma. No banheiro a gente não precisa de um anti-espuma. Tem um, se a gente for verificar, olha, clicar aqui em cima. Aqui dentro, esse aqui é um anti-espuma que está dentro dele. Se eu tirar ele, ó, vai sumir. Sumiu. Não precisa de anti-espuma aqui. Anti-espuma é mais viável quando você tem um prédio de múltiplos pavimentos. E nos pavimentos iniciais ali, no térreo, no primeiro pavimento, é interessante utilizar um anti-espuma, porque o ralo... essa caixa sifonada costuma acumular muita espuma. E é também interessante utilizar nas áreas de serviço, né, que tem uma concentração muito alta de espuma. Deixei aqui minha caixinha. Agora eu deixo um ralo aqui, também por conexões de peças hidrossanitárias. Vamos colocar um ralo, sem escrever aqui em ralo. Tem várias famílias aqui que eu posso utilizar. No caso vai ser um ralo seco mesmo. Tá aqui, ó, um ralinho quadrado. A gente pode colocar
com prolongador aqui, ó, com grelha, prata e grelha inox redondas. Beleza. Pode deixar aqui no cantinho, beleza. Esse ralo vai mandar um tubo de esgoto para essa caixa. E aqui desse lavatório vai ter um tubo de esgoto que vai mandar para essa caixa. Dessa caixa eu vou ter que conectar ela para o tubo do vaso sanitário. E do vaso sanitário vai para a caixa de inspeção. Então beleza, vamos agora criar uma saída para o sifão. Aqui embaixo, se vocês forem verificar, tem um sifão aqui também. E esse sifão está sendo computado também na tabela de quantitativo. Vamos fazer uma saída de esgoto. Na saída eu deixo sem inclinação mesmo, porque a conexão vai ficar rente à parede, né? E agora, para descer ele, eu vou colocar menos 0,01, que é o nível em relação ao térreo nesse caso. E já desce automaticamente para mim. Tá aqui meu tubo. Agora eu vou criar um tubo saindo para fora. Eu quero mandar ele lá para a caixa. Vamos colocar a inclinação agora de 2%, porque é um tubo de 40 milímetros. E aí eu tenho uma estratégia aqui, porque às vezes tem alguns componentes que fica meio difícil de trabalhar, como as caixas sifonadas. A gente tem que fazer a inclinação ser certinha para chegar nela. Aí, com o tempo, com a experiência, a gente vai pensando em algumas estratégias. Deixa eu só deixar assim, olha. Eu gosto de deixar ele saindo. A inclinação vai mudar, você corrige para 2. E aí você pode continuar o percurso do tubo até chegar na caixa. Inclinação para baixo, pronto. Eu chego até aqui. E aí na caixa, eu vou criar nessa saída um tubo. Só que agora a inclinação é para cima, né? Pronto. E agora eu vou alinhar esses tubos. Essa é a minha estratégia para poder trabalhar com inclinações, né? É um pouco mais chatinho trabalhar com inclinação, então você tem que pensar em algumas estratégias. Pronto. Fazendo isso, eu conecto os dois tubos. E agora tem um ralo aqui. Eu preciso também trabalhar a inclinação dele. O ralo vai vir aqui nessa saída da caixa. Na verdade, pode ser nessa aqui, ó. Deixa eu ver. Pode ser nessa. Vamos deixar a inclinação para baixo. Chegando até aqui, perto do ralo. Opa, para baixo não, para cima, hein? E a gente faz a saída aqui. Pronto, agora o ralo, eu vou virar a saída dele. Eu vou pegar esse corte que eu criei aqui e vamos ajustar. Eu vou criar aqui uma saída do ralo. Inclinação para baixo. Opa! Olha, tem algumas famílias que não estão configuradas para receber inclinação. Isso acontece. Toda família tem que ser muito bem configurada para a gente trabalhar em alto nível de desenvolvimento. Isso aqui, ó, as famílias, olha só, eu estou editando ela agora. As famílias é tudo que compõe um projeto em BIM, os componentes, né? Os componentes BIM é tudo que compõe um projeto. Dentro de cada um dos componentes, é como os Legos que eu falei, dentro de cada um tem as informações. Aqui o conector dela, né? O conector está sendo de... Aqui, ó, saída sanitária. Ativar ajuste de inclinação, está desativado, não está permitindo inclinação. Vou ativar então, mandar de volta para o projeto. Aqui. Beleza. 8 horas, essa aula vai até 9, não é? Estamos tranquilos de horário, pode continuar. Tá. Vou mostrar isso porque eu tenho que mostrar ainda alguns projetos, mostrar algumas outras coisas. Aqui, agora eu vou associar. Claro que o ralo não pode ficar assim, né? Embaixo aqui da laje. A gente vai então corrigir a altura dele. Olha só, o deslocamento dele foi de 12 centímetros, né? A gente vai pegar esse valor aqui do deslocamento dele. Vamos dar um Ctrl C. Opa, tem que ser aqui no nível interno para ele ficar associado aqui. Pronto. Elevação do ralo. A elevação do ralo vai ser igual a esses 12 e o deslocamento vai ser 0. Que aí ele vai... Não era bem isso que eu queria. Deixa eu fazer aqui. Vamos alinhar ele de novo.
Ah, tá certo. Elevação do nível tem que ser 0 e elevação do ralo tem que ser 12. Isso. Pronto, agora sim, tá aí. O ralo com o prolongador. Agora é só conectar esses tubos. Vamos alinhar eles. Se não tiver alinhado tanto tanto no corte quanto na planta, eles não vão conectar. Então tem que alinhar tudo. E pronto, conectou. Temos aí o sisteminha. Faltou uma coisa só. Agora eu vou criar um tubo saindo aqui da caixa sifonada, com inclinação para baixo, 2%. A gente vai sair e vai conectar nesse vaso sanitário aqui. Só que agora vai ter que ter uma junção aqui, então vamos ter que deixar tudo no mesmo nível. Deixa eu só descer aqui só para verificar. Pronto, o vaso sanitário eu vou deixar no mesmo nível do... E aí eu corrijo para 1%. Tem que pegar no ponto aqui. Isso. Pronto. Isso direto acontece com essas caixinhas sifonadas, ela sai do lugar. Aí é só alinhar. Pronto, tá alinhado. Eu posso conectar aqui esse tubo com o tubo do vaso sanitário. Vamos ver se vai dar certo. Costuma dar muito problema nessa parte. Eita, tá dando problema. Deixa eu verificar aqui como é que tá essa inclinação. Vamos ver a 45 graus esse corte. Eu tenho essa possibilidade de poder trabalhar com os cortes dessa forma, né? Ah, o tubo tá bem acima. Pronto, agora sim tá alinhado. Alinhei, agora eu posso utilizar esse comando aqui de fixar o tubo, né? No tubo do vaso. Automaticamente vai adicionar uma junção para mim. Pronto, adicionou a junção aqui para mim automaticamente. E a gente tem um sisteminha de esgoto do nosso banheiro modelado. Pronto, agora basta utilizar alguma caixa de inspeção aqui e continuar. E aí você vai poder fazer também posteriormente para a área de serviço, para a cozinha e assim por diante, respeitando, claro, as normas. É desse jeito que eu crio meus projetos aqui dentro do Revit. Agora vamos verificar o que aconteceu nas tabelas de quantitativos. Olha só, aqui eu tenho meu navegador de projeto. O navegador de projeto é o barquinho que você vai navegar em todas as vistas do seu projeto, tabelas, folhas e tudo mais. Tem tudo aqui. Você pode acessar inclusive todas as famílias. Isso aqui, ó, tá vendo? Famílias. São todos os componentes que estão presentes dentro do seu template. Você pode navegar aqui dentro, você pode excluir qualquer família, você pode modificar elas, tudo mais. Então eu vou vir aqui nas tabelas e legendas, instalações hidráulicas prediais, e vamos verificar o que aconteceu no meu quantitativo de conexões para água fria. A gente modelou um sisteminha de água fria aqui. Vamos lá nas conexões de água fria. Não, coloquei em caixas erradas, mas também tá tudo lá, os quantitativos. Tá, conexões de água fria. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Opa. Aqui. Vamos fazer dessa forma aqui. Vamos ver o que acontece se eu fizer alguns experimentos aqui. Olha só. Tem aqui minha tabela com quantitativo de conexões de água fria. Olha só, quantidade 2, adaptador, soldável, curto, com bolsa e rosto, tudo mais. Tem o nome certinho aqui pra gente. 2 buchas de redução, um joelho 90 soldável de 20 mm. 3 joelhos soldável com bucha de latão, tá tudo aqui. Vamos ver o que acontece. Olha só, temos 3 joelhos com bucha de latão, né? Se eu excluir esse joelho com bucha de latão daqui, lembra que eu falei que tudo é integrado aqui dentro de um software BIM? Olha só o que acontece se eu fizer isso. Deletei. Foi para 2. Tinha 3, agora tá 2 joelhos com bucha de latão. Ou seja, tá tudo integrado. Tudo é computado automaticamente. Deixa eu voltar. E vamos ver agora conexões para esgoto. Não, isso aqui é o quente.
conexões, deixa eu abrir aqui. Conexões para esgoto. Tá aqui todas as minhas conexões para esgoto. Cada uma dessas colunas são parâmetros que estão associados. Olha só, selecionei tudo, selecionou todas as minhas conexões de esgoto lá no projeto, tá vendo? Todas essas colunas são parâmetros que estão atribuídos em cada um dos componentes do meu projeto. Esses, então, são parâmetros que estão atribuídos em cada um das conexões de tubo do meu esgoto. Conexões de esgoto, né? A gente tem parâmetro de sistema, a gente tem parâmetro da descrição dele, a linha dele, e tem um parâmetro que se chama código. Eu vou mostrar para que serve esse código. Vamos colocar uns códigos aqui de exemplo. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7. Vamos colocar uns códigos também para as conexões de água fria, né? Vamos colocar F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Beleza. Agora eu vou fazer uma coisinha aqui. Eu vou pegar todo esse meu sistema, eu vou apertar BX para criar uma vista 3D com ele isolado. Olha só, criei uma vista 3D aqui, todo o meu sistema, só que está dentro dessas paredes, está aparecendo os elementos de arquitetura. O que eu vou fazer? Dentro dessa vista aqui 3D, eu vou... Opa, deixa eu tirar essa parede. Eu vou atribuir um modelo de vista para hidráulica, né? Hidráulica completo. Pronto. Agora eu consigo... Os elementos arquitetônicos ficaram transparentes, né, para mim, e eu consigo verificar meu sistema hidrossanitário, que estão embutidos dentro da parede. Deixa eu só ocultar essas coisas aqui. Deixa eu ocultar a planta em CAD. E modificar essa caixa de corte aqui, para ficar bonitinho. Então tem todo o meu modelo 3D aqui, eu posso navegar nele tranquilamente. E deixar da melhor forma possível aqui para visualizar. Pronto, vamos deixar assim. Pronto, temos aqui nosso modelo 3D. Deixa eu ocultar essa caixa de corte agora. Vou travar essa vista. Opa, não pode ter isso, então... 3D hidro. Olha só, lembra que eu coloquei alguns códigos nas peças? Isso é para facilitar na questão de identificação, de detalhamento. Quando eu coloco ali nos identificadores, eu posso identificar minhas conexões. Deixa eu deixar uma escala maior, menor, maior, né? Isso. Olha só. Eu atribuí em cada uma das minhas peças um código. Por exemplo, esse aqui é um joelho 90 graus soldáveis. Tá F4. Se eu for verificar ali na tabela, ó, joelho soldável 90 graus. Ah, selecionei ele, está selecionado aqui na vista. Vamos verificar o código que eu coloquei? F4. Então, é tudo parâmetro atribuído às peças. E por meio desses parâmetros a gente pode controlar da melhor forma possível o nosso projeto. Aqui o combustível de latão está F5. As conexões de esgoto eu coloquei com E, né? E3. Aqui é uma conexão de 40 graus. Ela não tem a luva porque ela é feita de forma soldável, assim como as tubulações de água fria. Mas, quando a gente tem 50 milímetros para cima, já é junta elástica. Então, preciso dessa luvinha. F4, se eu quiser. Opa. Também posso deixar a identificação na luva. A identificação pode ser feita nos componentes hidrossanitários também, nas peças, né? Olha só o nível de detalhe que a gente pode chegar. Coloquei um identificador aqui na minha caixa sifonada. Apareceu aqui para mim. Caixa sifonada, girafácea, 5 entradas. Posso colocar identificadores na minha torneira. Tá aqui a torneira de parede para lavatório da linha Elite. O sifão também, né? Então tudo pode ser identificado dentro do seu projeto, desde que você crie parâmetros para isso. Cada um desses componentes, dessas colunas, são parâmetros que a gente pode criar
e atribuir dentro das famílias, né? Além do mais, olha só, tanto que é simples a gente identificar também as colunas, né? Se tiver aqui, ó, colocar coluna. Essa aqui é uma coluna de água fria. A gente pode colocar o identificador dela aqui. Vamos colocar a F1. Pronto, identifiquei minha coluna de água fria que está abastecendo esse banheiro. Você pode colocar as inclinações nos tubos e organizar tudo da forma que você preferir. Se eu colocar diâmetro aqui, posso colocar o diâmetro dos tubos. E assim você vai identificando e fazendo detalhamento de todo o seu projeto. Isso, beleza. Então é assim que é atribuído o quantitativo de materiais dentro do Revit, né? E o detalhamento do seu projeto. Agora, vou mostrar um pouquinho das possibilidades que a gente tem trabalhando com BIM. A gente pode pensar em várias coisas e eu vou mostrar o que eu estou pensando em fazer no meu mestrado. Primeiro eu vou mostrar um sistema de orçamento automático que eu criei, né? Deixa eu fechar isso aqui. Esse aqui é um projeto já finalizado. Na verdade eu vou mostrar isso aqui primeiro, depois eu mostro as coisas que eu fiz no mestrado. Olha só como é que fica uma prancha finalizada de um projeto do sanitário. Deixa eu diminuir isso aqui. É assim, você vai colocando a informação que você quiser dentro da sua prancha. Aqui, ó, temos aqui o isométrico do reservatório. Olha só, o reservatório junto com o boiler, as bombas, tudo identificado como vista realista. Você pode controlar o nível de detalhe da sua vista, se você quer deixá-la realista ou não. O ladrão do reservatório aqui, os adaptadores. Você pode deixar o reservatório transparente, alguns elementos transparentes para você poder verificar o que está por trás dele. Olha só o isométrico de um banheiro. Olha, temos o ralo aqui, manda para cá sifonada. Tudo detalhado da forma que você quiser. Você coloca as cotas, né? Você pode cotar tudo. Você pode identificar cada um dos componentes do seu projeto. Fica dessa forma um projeto hidrossanitário. Fica muito bonito. Um projeto do sanitário feito no Revit. Você pode criar texto também, né? Eu gosto de deixar alguns cálculos que eu fiz como texto dentro da prancha, como um memorial de cálculo para dimensionamento do reservatório, dimensionamento do boiler, algumas informações a respeito das bombas. Olha só a casa de máquinas da piscina. Você pode deixar tudo em 3 dimensões. Vixe, eu acho que bugou tudo. Aqui você separa as folhas que você quiser. Eu gosto de deixar uma folha para isométrico. Você tem que verificar na norma do Departamento de Águas do seu município quais são as exigências deles. O que eles querem que você mostre para eles do projeto do sanitário. Eles querem o isométrico, querem cortes, eles querem o esquema vertical, planta de situação, locação. Tem que saber todos os componentes, fazer uma checklist e colocar tudo nas pranchas para poder mandar para aprovação, né? Que no DMAI, no caso, eles pedem, para uma residência, eles pedem a planta de água fria, de água fria e água quente, né? Esgoto, o esquema do barrilete, que é isso aqui, ó, cobertura. Olha como é que fica a cobertura da edificação. De uma casa, né, nesse caso. Tem aqui todas as tubulações de água quente. Ó, você pode desviar das vigas, né? Fazer essa compatibilização. Caso o arquiteto trabalhou em um software BIM, você pode, por exemplo, tentar trabalhar com IFC. Nesse caso eu trabalhei com IFC, com o arquiteto. Ele trabalha com ArchiCAD e eu transformei esse arquivo em IFC, que é uma extensão de arquivo que é compatível com todos os softwares BIM. Por exemplo, se eu transformo esse arquivo aqui, ela tem extensão de RVT, né? O meu modelo virtual. Esse é o meu modelo virtual desse projeto. Se eu transformo ele numa extensão IFC, eu posso abrir ele em outros softwares BIM, como ArchiCAD, como QI hidrossanitário.
como o DDS CAD. Então você faz essa compatibilização de forma mais fácil. Por exemplo, esse projeto aqui eu peguei o projeto arquitetônico, que foi feito em ArchiCAD, e mandei aqui para dentro do meu projeto. E aí eu fiz toda a compatibilização, desviando de portas, de janelas. O ideal é você também pegar um projeto estrutural. Já peguei muitos projetos estruturais também e fiz essa compatibilização, é o ideal. Mas nesse caso aqui, eu fiz a compatibilização estrutural posteriormente. O ideal é fazer no momento que você está modelando, né? Para não perder muito tempo. Posteriormente eu recebi o projeto estrutural, mandei para cá também, e aí eu desviei os tubos das vigas e de pilar onde tinha, né? Esse aqui é todo o esquema hidrossanitário da residência. Todos os sistemas de água fria, água quente, pluvial. Temos a piscina aqui também. Dispositivo de aspiração. E aí você vai mandar para a prancha o que você achar melhor, né? Beleza. Esse é um projeto pronto. Eu queria abrir outros projetos. Vou ver se sobrar tempo, vou abrir alguns outros projetos para mostrar. Vou mostrar agora um esquema que eu estava trabalhando. Tá, modelei isso aqui só para fazer alguns testes, tá? Para ficar mais levinho, né? Tá até mais fácil de mexer. Esse aqui é um teste que eu estou fazendo sobre orçamento automático. Dentro do Revit, a gente tem um plugin, uma ferramenta que se chama Dynamo, que é isso aqui. É uma ferramenta de programação visual. Você cria programações, rotinas aqui dentro, no qual você pode automatizar algumas atividades do seu projeto. Deixa eu ver se eu vou abrir pelo player, não vou abrir ele de fato. Não vou abrir ele porque eu quero mostrar ele. Então vou abrir aqui para mostrar um esquema que eu estou preparando de orçamentação automática das conexões de tubo, por enquanto. É alguns testes que eu estou fazendo. Enquanto eu abro aqui, eu vou ver se eu consigo. Não consigo navegar. Tá pesado aqui, muita coisa aberta. Deixa eu fechar o PowerPoint. Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Quer solicitar que eu mostre alguma coisa diferente? Alguma dúvida? Pode perguntar à vontade. Tá carregando aqui. Eu não sei se tu chegou a mostrar... desculpa, Matheus, meu nome é Sidney. Prazer, Sidney. Eu não sei se tu chegou a mostrar já algum aquecedor ali, talvez que tu tenha feito, alguma coisa assim, o boiler que eu não cheguei a ver. Se tu mostrou, eu me perdi ali. Ah, sim, vou mostrar para você. Esse projeto que está aberto, eu utilizei coletores solares, né? Com boiler e coletor solar. Eu vou mostrar como é que eu fiz o esquema agora. Você deu uma boa lembrada aí. Deixa eu abrir aqui, qual que é orçamento, isso aqui. Então, olha só, eu criei aqui uma rotina para fazer orçamento automático das minhas conexões de tubo. Eu posso aplicar depois para acessório de tubo, caixas e ralos e tubulações. Foi um primeiro teste que eu fiz para aqui, ó, conexões de tubo. O que essa rotina faz? Isso aqui é uma programação, né? A gente chama isso aqui de programação visual, que ela é feita por meio desses nós. A gente vai alimentando cada uma dessas caixinhas com algum nó, e aí a programação vai seguindo, né, da esquerda para a direita, até chegar no nosso output, na nossa saída. A saída é justamente alimentar minhas conexões de tubo com os preços delas em relação à tabela Sinap. Olha só, basicamente, essa programação, eu vou pegar aqui, eu vou carregar minha tabela Sinap aqui dentro, que já está carregada, olha. Você vai baixar a tabela Sinap de insumo, né, nesse caso, de insumos, não é composição ainda, composição ficaria mais complexa um pouco, mas a de insumo já é um primeiro passo. Você vai pegar a tabela Sinap mais atualizada de insumo, vai baixar ela, vai carregar aqui dentro, e aí, a partir dessa tabela, ele vai pegar todas as conexões de tubo do meu projeto e vai atribuir o preço delas de acordo com a tabela Sinap. Além de atribuir a elas a descrição que está na tabela Sinap, porque aqui a gente tem a descrição da Tigre, né? Esses produtos são da Tigre, então a gente tem a descrição da Tigre. Mas se o pessoal na obra quiser utilizar qualquer outro, por exemplo, qualquer outro T, qualquer outro joelho com bustilatão, eu criei então esse esquema de orçamentação. Olha só, tá vendo que a tabela está zerada, né? Aqui temos a descrição, né, da tabela Sinap de insumo, e aqui temos o preço. Essa tabela aqui são das minhas conexões de tubo.
eu já tenho os códigos, eu já criei uma rotina para atribuir os códigos delas em todas as conexões conexões de tubo do meu projeto. E aí, a partir desses códigos, são os códigos da tabela Sinap, ele vai atribuir para mim a descrição da tabela Sinap e o preço dela. Então vamos lá, vamos rodar aquela rotina e ver o que acontece. Vou mostrar o passo a passo. Tá, deixa eu vir aqui na área de trabalho. Onde que tá? Isso aí é uma extensão do Revit, tu falou? Isso. O Revit ele tem essa ferramenta dentro dele. Ele tem essa ferramenta que permite que você possa automatizar algumas tarefas dentro do Revit. Então, te dá essa liberdade, você pode pensar em qualquer coisa. Eu pensei nessas coisas aqui porque eu vou mostrar o que eu estou fazendo no meu mestrado. Esse aqui é um passo do que eu estou fazendo no mestrado. Então, você tem a liberdade de fazer o que você pensar, né? Nessa ferramenta, desde que você consiga dominar ela. Vamos ver aqui, ó, Sinap. Aqui eu baixei, né? As tabelas Sinap eu não lembro o mês, mas foi a última, acho que foi de março que saiu. Temos aqui, ó, Sinap, preço, insumos. É essa tabela que você vai buscar do Excel. Insumos, tá. Beleza. Peguei de Minas Gerais, pode pegar de qualquer estado, né? De Minas Gerais, que é aqui o meu estado. E vou abrir aqui dentro. Carreguei ela aqui dentro, pronto. A rotina já está prontinha, eu vou executar ela. Beleza. Agora vai rodar, ela vai abrir a tabela Sinap. A tabela Sinap tem um montão de itens, acho que mais de 80 mil itens. Então ela vai procurar os itens que eu utilizei no meu projeto. Olha lá, abriu a tabela Sinap aqui, está procurando. Olha o tanto de item que a gente tem na tabela Sinap. Não tem fim isso aqui. Eu achei que até ia pegar fogo no meu computador quando eu executasse essa rotina, mas foi tranquilo. Já posso terminar. Tá executando ainda. Vamos ver, tomara que dê certo. Aí, olha só, viu? Automaticamente ele pegou todas as conexões que eu utilizei no meu projeto, colocou a descrição aqui de acordo com a tabela Sinap. Essa descrição é a descrição da tabela Sinap. Tá vendo que a gente tinha ali junção da tigre e tudo mais, joelho da tigre. Agora a gente tem joelho PVC soldável, 90 graus, 20 mm para água fria predial. Essa é a descrição da tabela Sinap, que foi atribuída às peças. Então, dá essa liberdade para o construtor poder utilizar a peça que ele quiser, não fica associado a um fabricante. Mas também, se você quiser associar a um fabricante e tudo mais, pode associar também. E aqui tem um preço da tabela Sinap, o preço referente à tabela Sinap de cada um dos itens, e depois é somado o preço total, né? O preço total, por exemplo, você tem duas peças aqui, vai pegar esse preço por unidade e multiplicar por duas peças, né? Isso aqui é muito usado em questão de licitação, você tem que ter a referência da tabela Sinap, então pode servir para isso, né? Para criar um orçamento em relação à tabela Sinap. E você vai poder modelar, por exemplo, um projeto do sanitário, não simplesmente entregar uma concepção hidrossanitária, mas também o orçamento dela. Então, olha só, isso é um outro nível de projeto. Você está fazendo um projeto hidrossanitário e você está entregando ainda o orçamento da sua disciplina de projeto. Então, esse já é um outro nível de projeto que você está trabalhando, né? E o BIM te dá essa possibilidade. Matheus, desculpa te interromper, cara. Que isso, tranquilo. Muito show, só que eu não entendi como é que ele faz, tipo assim, a contagem. Não é pela descrição da peça, é pelo número, tem um código, como é que é? Isso, olha só. Cliquei aqui numa peça. Eu criei uma rotina no Dynamo para criar parâmetros em todas as minhas peças hidrossanitárias, em todas as minhas conexões de tubo, né? E depois criei uma outra rotina para alimentar essas conexões de tubo com informações. Então, olha só, aqui no lado esquerdo temos os parâmetros. Eu criei esses parâmetros aqui, ó. Eu criei esses aqui de FC, mas também não entra no que a gente está discutindo agora. E criei essas aqui, ó, que essas sim são da tabela Sinap. No início, antes de executar a rotina, esse parâmetro de descrição não estava preenchido e nem esse parâmetro de custo. Tinha apenas esse aqui, ó, de código. Esse código é o código em relação à tabela Sinap. Esse trabalho foi um trabalho um pouco manual. Eu criei uma tabela no Excel com todas as peças, por exemplo, joelho com bucha de latão, tem um código de 20 mm, tem um código tal. Joelho com bucha de latão, joelho soldável, tem um código de 20 mm, tem um código tal. Eu criei uma regra de if, né, dentro de cada família. Tipo,
If, se tiver 20 milímetros, atribua o código tal. Se tiver 25 milímetros, atribua o código tal. E esses códigos são os códigos da tabela Sinap. Então, esse foi um trabalho um pouco mais manual, que eu criei essa tabela no Excel. E aí, depois eu criei as rotinas para pegar essa tabela do Excel e alimentar esses meus componentes, essas conexões de tubo, com esses códigos. Então, todas as conexões de tubos desse template aqui estão com o código da tabela Sinap atribuído a eles. E aí, basta você pegar a tabela Sinap mais atualizada e executar aquela rotina que ele vai automaticamente pegar o código dessa peça, por exemplo, o código dela é 3515, né? Ele vai lá na tabela Sinap do Excel, vai procurar por 3515 e lá no 3515 ele vai pegar a descrição que está no 3515, atribuir essa peça e vai pegar o custo dela e atribuir essa peça. É assim que funciona, entendeu? Muito massa, cara. Meu, parabéns, tá um trabalhão muito doido. A gente vai acostumando com o tempo a trabalhar com isso. Muito bom trabalhar com isso, obrigado. Então, beleza. Isso aqui é um passo do que eu fiz. É uma possibilidade que eu gostaria de mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar o que eu estou trabalhando no meu mestrado. Vou dar spoiler para vocês. Isso aqui ia sair só em um artigo, quem sabe, né? Mas vou dar um spoiler aqui. Opa. Agora eu estou trabalhando com... Vocês já ouviram falar de Unity? Que é uma game engine. Você utiliza o Unity, Unreal. Essas game engines são usadas para fazer jogos. Opa. Deixa eu só fechar as coisas aqui para não pesar muito, porque lá no Unity trava. Pronto. Isso aqui é uma game engine. Você utiliza esse programa para criar jogos. E a minha intenção é justamente criar como se fosse um jogo de realidade virtual e realidade aumentada para poder utilizar na construção, mas para otimizar a construção. Então vamos lá, eu vou rodar o jogo que eu criei dentro daquele teste ali que eu fiz lá no Revit. Coloquei uma mira, né, pro meu personagem. Eu posso andar aqui igual num joguinho mesmo, com WASD. E lembra lá no Revit? Era esse projetinho que eu tinha lá, né? Esse teste. Olha só, o que eu estou tentando desenvolver é isso aqui, ó. Se eu chegar perto de uma conexão de tubo, mirar nela e clicar nela, acontece isso. Eu posso verificar, inspecionar a minha peça e na minha tela aparecem muitas informações a respeito dessa peça, como o material, a bitola dela, o sistema de tubulação dela. Qual produto é esse? Ele é um T de redução soldável 25x20. Temos aqui também a função dessa peça, né? Ele é um T utilizado em PVC para aplicação e instalação hidráulica. Temos o custo da peça, que foi tirado lá da tabela Sinap, né? E temos aqui no lado direito como é feita a execução dessa peça na obra. E qual que é a minha intenção, então? É utilizar isso aqui com realidade virtual e realidade aumentada. A realidade virtual é para ser utilizado no ensino, né? De sistemas hidráulicos prediais, por exemplo, nas faculdades, as pessoas poderem utilizar a realidade virtual para entrar de fato dentro de uma obra e verificar as instalações, ter essa proximidade com as instalações dentro de uma obra e verificar cada um dos componentes. Lembra nos slides que eu estava falando a respeito de materiais? Eu acho muito importante entender de materiais, entender das peças para poder trabalhar de forma efetiva dentro do BIM. Então, eu acho muito interessante utilizar isso aqui no ensino através de realidade virtual e, quando utilizado com realidade aumentada, vocês sabem a diferença entre realidade virtual e aumentada? Vou explicar aqui. Realidade virtual é quando você utiliza algum dispositivo para ficar imerso em um mundo virtual. Você utiliza, por exemplo, um óculos de realidade virtual, você vai entrar dentro do mundo virtual e vai poder andar lá e mexer nas coisas e tudo mais. Realidade aumentada, você utiliza um dispositivo, você vai mirar a câmera desse dispositivo e na tela do dispositivo vai ter algumas coisas, alguns elementos virtuais interagindo com o que sua câmera está mostrando no mundo real, entendeu? Por exemplo, os filtros do Instagram, de cachorrinho, de coelhinho, utiliza a realidade aumentada, porque temos algumas coisas virtuais interagindo com o seu rosto, né, que é o mundo real. Então, olha só, qual é a intenção disso ser utilizado numa obra? O pessoal da obra vai poder pegar o dispositivo, um tablet, um celular, vai mirar na parede, numa parede que será executada alguma instalação, e dentro da câmera, ele vai poder ver como se fosse o raio-x dessa parede. E aí, a partir do momento que ele clicar o dedo em cada um dos componentes, ele vai verificar que componente é aquele. Olha só, se eu clicar aqui no... Não era isso que eu queria. A bucha. Isso. Se ele clicar o dedo na bucha, ele vai saber que bucha é aquela que vai ser utilizado naquele local.
qual que é o fabricante dela, como que é executada essa bucha, qual que é o diâmetro dela, qual que é o preço dela. Por exemplo, faltou na obra esse material, qual que é o preço dela? Verifica lá na parede, pode pedir para comprar esse material, pode inspecionar ele, qual que é o tamanho dele, a cor dele, você pode girar ele. Então, isso vai minimizar o máximo possível os erros nas instalações hidrossanitárias, na execução de instalação hidrossanitária. Você pode chegar aqui no sistema de esgoto, por exemplo. Opa, cliquei no chão. Isso aqui está em fase ainda de teste, eu tenho que melhorar muita coisa. Temos aqui a junção, você pode ver aqui a junção. A junção, as peças elas ficam nesse esquema meio, como é que chama? Mesh. Mesh, traduzido em português, é gradeado. Ele não fica redondinho certinho, sabe? É por conta do IFC 2.3. O IFC 2.3 ele ainda traz as peças não no formato assim bonitinho dela, redondinho e tudo mais. Ela fica nesse formato de mesh, a gente chama de mesh, que é meio quadriculado, sabe? Mas isso aqui não afeta em praticamente nada. A gente consegue ver a cor, a gente consegue ver como é o produto, a gente consegue ver informações do produto, preço dele, função e tudo mais. Isso utilizado em obra, eu acho que pode ter muitos ganhos em questão de desperdício de material, retrabalhos, execução, e também pode ter muitos ganhos na questão do ensino também, para aproximar os alunos do conhecimento sobre os materiais que são utilizados em obra, né? Essa é a minha pesquisa de mestrado. Deixa eu sair. Cara, muito massa. Muito legal. Muito top. Parabéns. Obrigado. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar.